Retornamos, caríssimos estudantes, professores, para a gente fazer aquela segunda parte da aula, né? Que é muito importante retomar aí alguns conhecimentos que a gente mencionou na aula e na sequência, depois da vinheta, mais uma vez, a gente faz a correção dos exercícios. Tranquilo até aqui? Sentiram saudade, gente? Estamos de volta aí, aula 6.2. Como a professora falou, vamos fazer aquela revisão bem bacana, só para refrescar a memória de vocês, porque eu sei que vocês aprenderam tudo na nossa aula anterior, tá bom? E depois fazer aquela atividadezinha bem legal, tá? E a gente vai juntos aí responder as questões, tá? Muito bem. E a temática de hoje foi qual, prof. Jolan? Manifestações culturais das lutas. A gente falou bastante aí dos vários tipos de luta, dos vários tipos de regra. E para ajudar vocês mais um pouquinho, a gente traz de novo aqui o conceito da luta. O que é a luta? A luta são disputas, né, em que os oponentes devem ser subjugados com técnicas e estratégias. Não é uma coisa aí à la vanté, tá? E essas estratégias podem ser de desequilíbrio, pode ser de contusão, de imobilização ou simplesmente aí tirar a pessoa de determinado espaço. Então, esse é um conceito bem básico aí das lutas para vocês fixarem na mente de vocês, tudo bem? E lembrando também que essas lutas, se a gente for fazer uma análise assim, questão histórica, a gente vai ver desde lá da Idade da Pedra, né, muito lá atrás, os homens, né, buscavam aí por alimento, buscavam aí se desvencilhar aí dos animais, dos grandes animais, então eles buscavam aí sobreviver, né? Naquela época é muita questão da sobrevivência, né? Então também se utilizava aí as lutas. Mas a luta também pode ser entendida como por um amor, né? A gente também pode ter a presença da luta por uma disputa de terra, tá? Mas essas daí, elas são tipos de lutas diferenciadas, né? Elas são, digamos aí, como que eu diria, elas são de um cenário macro, né? Então são lutas assim conceituais, que elas não vão acontecer num simples momento, não vão acontecer num único dia. Então são lutas que vão acontecer aí diariamente, como a luta pela sobrevivência, por exemplo, e aquela luta pelo amor desejado, que antigamente era muito costume aí a mulher, por exemplo, se casar ou estar junto do homem mais forte, do homem mais habilidoso, e por isso disputava-se aí quem dentre aqueles da sociedade seria aí o merecedor daquela formosa mulher para casar-se com ela. Isso, e se vocês observarem, era também visto por esses grupos a questão da força, né, da virilidade, né, da habilidade com as espadas, da habilidade de força aí com os bichos, então era levado em conta. Mas essas daí são lutas que são imprevisíveis, né, não dá aí para você contar muito com elas. A gente também tem lutas aí em relação a lutas de classe e principalmente no foco dessa nossa aula de hoje, voltada aí para a prática esportiva, para as práticas corporais. E aí dentro desse contexto a gente trabalha foco, a gente trabalha oposição, então vai existir um duelo aí entre, né, as duplas ou entre grupos, né? A gente também pode observar aí essa simultaneidade, essas ações que vão acontecer ao mesmo tempo. Deixa eu te colocar um negócio bem bacana aqui. O que vem essas ações simultâneas? Eu acho que legal. Na luta, não é possível você só levantar o braço. Não é possível você só caminhar para frente. Então, ela junta aí um conjunto de ações simultâneas. Você tem que pensar, você tem que mover-se, você tem que inclinar-se. Então, ela traz aí várias habilidades motoras através dessas ações simultâneas para você conseguir fazer. Então, ela nasce aí um repertório motor em você bem bacana, tá bom? Que são trabalhadas e reforçadas nas aulas de educação física, né, prof? Exatamente, tudo é um processo. Se você fez tudo direitinho desde a primeira série, quando alguém lhe aplicar uma luta e falar salte de costa um triplo carpado, você vai conseguir saltar. Muito bem. E aí a gente entende então agora essa diferenciação, né? Luta versus briga, briga versus luta, né? Então a gente entende aí que as lutas têm regras. Quando a gente fala de briga, elas não têm regra nenhuma. Quando eu falo de luta, eu respeito o meu oponente. E quando eu falo de briga, eu não tô nem aí pra vida dele. Isso. Quero mais é puxar o cabelo dele, colocar o dedo no olho, uma bagunça danada. Causar uma desestabilização muito grande.
Quando eu falo também das lutas, eu tenho uma organização. E eu já adiantei lá em cima, né, nas brigas, que não há uma organização, ok? Isso. Tudo é muito violento, né? Uma maneira violenta de resolver o conflito. Eu não tô nem aí, eu quero ir pra porrada mesmo, eu quero é que você se lasque. Não se pode. ferre, se ferre. Calma. Calma. Não diga que eu falei isso. Não. Na realidade, gente, quando a gente fala de briga, o outro, ou no caso a pessoa que está ali causando, ela tá querendo subjugar mesmo, tá querendo, se possível, tirar a vida do outro. E quando a gente fala de luta, não. Você está respeitando o limite do outro, mesmo porque, prof, só vai haver luta se eu tiver um oponente. Exatamente. Se eu tiver alguém para trabalhar e para ver as minhas habilidades, as minhas competências, senão não vai ter luta. Né? Eu também tenho que aprender a respeitar o espaço do outro. Dito tudo isso, revisão feita, agora vai rodar a vinheta e a gente vai fazer a correção dos exercícios. Então bora lá! Muito bem, caríssimos! Vamos então para a primeira questão aí para saber se vocês conseguiram encontrar a resposta correta, que eu acredito que sim, né? Eu também acho. Acho que nós somos ótimos professores e vocês são uns alunos maravilhosos e todo mundo com certeza acertou tudinho, tá? Isso. E aí a primeira questão diz o seguinte, presta atenção aí, hein? Trata-se do movimento do corpo destinado aí a enganar o oponente, tá? Apresentando aí toda a malícia que é própria da prática e de simular aí golpes em esquivos passos de dança, utilizando-se aí de gingados. Gingado te lembra do quê, hein? Isso, essa aí tá fácil, né? Tá bem tranquilo. Mas observa esse cenário, né? A gente tem golpes, a gente tem um gingado que remete aí uma dança, né? Que o professor mencionou lá na aula. Será que tem uma arte marcial que ela é meio indecisa aí? Será? O que é? Isso, tem uma espécie de uma malícia, né? Tem um jeito de jogar, um jeito de lutar, um jeito de se movimentar. E aí a gente tem algumas opções aqui para a gente verificar que com essas características que possam vir a ser. E aí você vai marcar, caríssimo estudante, qual a alternativa que se refere a esse texto que a gente mencionou. A gente tem letra A o quê, prof. Joalan? Aquela arte bacana que é o sumô. B. O karatê. C. Esgrima. D. A capoeira. E. Eu gosto muito do taekwondo. Isso. Me diz aí em 3, 2, 1, qual é a resposta correta? Tananana. Isso. Se você falou capoeira, exatamente, essas características que a gente mencionou nesse primeiro momento são especificamente da capoeira. Então a gente até brincou e falou que a horas ela era entendida como uma dança, horas como uma luta, né? Tem um gingado ali que é próprio, músicas características dela, usa-se de um estilo, um jeito todo pessoal aí que trabalha muito a cultura, né? E a capoeira ela é toda nossa, né, prof? É muito, muito nossa. Ela veio aqui, o Brasil apropriou-se, ele criou, modificou. Então, é uma arte marcial muito bonita, bem bacana, que ela pode ser também uma dança e ela pode ser muita coisa, mas eu não vou falar porque a gente vai ter uma aula para falar só dessa beleza que é a capoeira. Exatamente. Vamos para a questão de número 2, então. O que diz a questão de número 2, prof? As artes marciais e lutas fazem parte da cultura do movimento corporal. Então, isso é uma coisa que a gente já está sabendo bem bacana. Então, você vai agora marcar a opção em que apresenta os principais fundamentos básicos das lutas. Lembra daqueles fundamentos lá? Tinha um quadrinho aqui de um lado, um quadrinho aqui do outro, dizendo o que era cada fundamento? Então, você vai marcar aí o que corresponde aos fundamentos das lutas, tá bom? E aí agora a gente tem aqui as opções aí. Vou pedir pro diretor colocar o slide pra gente aqui, pra gente poder visualizar melhor com você, tá bom? Exatamente. Então, na opção A, eu tenho aqui dizendo que os fundamentos das lutas são agarrar, derrubar, cair, desequilibrar e passar. Será que essa é a resposta? O que a gente tem na letra B, professora? Imobilizar, arremesso, bater, defender e esquivar. Na letra C nós temos
empunhadura, recepção, bloqueio, arremesso e passe. Na letra D nós temos o quê? Bloqueio, cair, desequilibrar, imobilizar, desequilibrar novamente e passe. E na letra E nós temos agarrar, derrubar, cair, desequilibrar, imobilizar, bater, defender e esquivar. Eu vou dar uma dica para vocês. Quando eu não sei a resposta, eu vou na maior. Mas será que sempre a maior tá certa? Nem sempre, mas a gente vai descobrir agora qual que é a resposta certa. Vamos lá. Como um bom jogador de vôlei, eu sei que a letra A passar é um fundamento do vôlei e de outros esportes e não é um fundamento de luta. Então a letra A eu já retiro aqui das minhas opções. Na letra B, eu também sei que como bom atleta, que arremesso é um fundamento lá do basquete, do handebol e não é uma habilidade de luta, tá? Caracterizada lá como fundamento. Na letra C, eu também sei que empunhadura, recepção, bloqueio, arremesso e passe são características dos esportes com bola e não do esporte de luta. E também sei que o bloqueio é uma das características aí principal do voleibol e do handebol, tá bom? Sobrando pra gente qual a opção, professora? Somente a letra E, né? E é lógico que essa é a resposta correta. Então, entre os fundamentos das lutas, a gente tem aí agarrar, derrubar, cair, desequilibrar, imobilizar, bater, defender e esquivar. Então, você vai sempre ver aí uma constante aí nessas habilidades, digamos assim. E por coincidência, dessa vez era maior. Mas não é sempre assim não, tá, gente? Nem sempre, nem sempre. Na questão de número 3, diz o seguinte, caríssimos estudantes. As lutas aqui, elas podem aí ser consideradas como componentes da cultura corporal de movimento e ela está presente aí na educação física escolar. Até aí, Tudo nada bem. de novo, né? Tranquilo. Quando utilizadas para fins educativos, né, a escola vai aí atribuir para a formação integral do aluno, para a formação integral do estudante. Então, lembra que a gente falou aí que melhora aí diversos campos? Pois é. Agora você vai marcar a opção que apresenta aí os principais benefícios envolvidos nas lutas. Então, se você começa hoje a realizar a luta, daqui 1 mês, daqui 2 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano, o que você vai observar de melhoria, de benefício aí? Bora ver as possibilidades? Bora lá! Então, eu apenas vou ter benefícios na letra A, cognitivos, então vai melhorar somente a minha cabeça, vai ficar mais zen, vou conseguir aprender mais na escola, no trabalho eu vou desenvolver minhas atribuições de uma forma bem mais tranquila, porque a minha cabeça está tranquila. Somente motores, então eu só vou melhorar a parte prática, eu vou criar músculos, eu vou me movimentar mais rápido, será que é só isso? Não, aqui em relação tá todas as alternativas, né? As opções estão corretas. Eu acho que não, mas tudo bem. Na letra D fala que vai melhorar tanto no campo afetivo quanto no campo pedagógico. Então, eu vou ter melhor afinidades aí, vou respeitar os outros, vou me colocar no lugar dos outros, vou ter uma proximidade e as minhas atribuições escolares vão ser melhoradas também. E já na letra E, apenas vai melhorar aí a dimensão pedagógica e motora, tá? Então, caríssimo estudante, qual é aí a resposta que se enquadra dentro desse contexto? Letra A, letra B, C, D ou E? Taranã, 3, 2, 1, bora lá? Todas as opções estão corretas. O que isso significa, prof? Isso significa o quê? Que quando eu vou participar das lutas, eu não vou melhorar ali unicamente uma habilidade. Eu vou ter várias habilidades aprimoradas dentro da luta. Dentre elas, a cognitiva, que eu vou precisar ali pensar, ter relações de inteligência para poder pensar nos golpes. Juntamente com a cognitiva, que vai vir os golpes, eu vou precisar da habilidade motora junto com ela. Eu também vou ter que ter meu afetivo e meu pedagógico em dia para não fazer ali nenhum
nenhuma besteira, para não entrar em conflito à toa. E o pedagógico e motor também, que eu já mencionei aqui, está dentro das anteriores. Tudo isso aqui são complementos importantes dentro das lutas, tá bom? Então a gente não pode ignorar nenhum deles. Então, essas questões que tem apenas, somente, desconfie delas, tá bom? Exatamente. Então, todos esses benefícios, eles vão estar evidentes aí. E aí, pra gente fechar essa nossa conversa com relação às questões, olha só aí a quarta questão, o que ela diz para nós, professor Joalão? Questão do Enem de 2011, um recortezinho aqui para vocês, tá bom? Então, ela diz assim, ó: um dos problemas da violência que está presente principalmente nos grandes centros urbanos, principalmente, não exclusivamente, tá? São as brigas e os enfrentamentos de torcidas organizadas. A gente acompanha aí na TV muita torcida aí insatisfeita quando seu time perde, e a maneira que eles acham de extravasar isso é criando conflitos, criando brigas aí. Então, além da formação de gangues que se apropriam aí de gestos das lutas, resultando muitas vezes em fatalidades. São pessoas ali que aprendem aí o básico, alguma coisa de algumas lutas, e usam isso aí para poder agredir o colega, para poder agredir outra pessoa, não entendendo aí qual é o real sentido da luta, da arte marcial. Mas vamos lá para a questão. Faça aí uma análise você, tá? Sobre a diferenciação das brigas e lutas, apontando aí os seus benefícios, prejuízos aí ao indivíduo. Não, a gente tem aqui a nossa chave de resposta, que ela não precisa ser igual à sua, mas ela tem que coexistir aí, tem que estar coeso com a ideia central do que são lutas e brigas, tá bom? Muito bem. E aí a gente, quando olha esse cenário aí, né, de você ir para um estádio, você ir para um espaço onde há jogos, onde há competição, e você presenciar esse tipo de comportamento, até te afasta de uma próxima vez, afasta as famílias. E aí, nesse contexto, como que a luta pode beneficiar, pode trazer aí uma segurança, pode favorecer esse espaço? Então, bora olhar aí a nossa chave de resposta. Olha só. Então, olha o que a gente traz aqui. Olha só, as lutas, gente, elas desenvolvem aí diversas capacidades que a gente mencionou. Capacidades essas que são muito importantes. As principais capacidades motoras essenciais para o nosso desenvolvimento saudável. Elas também propiciam e contribuem para uma formação integral do indivíduo, ajuda a resolver aí tudo através de uma boa conversa, né? Aquele equilíbrio mental vai sempre existir. Apresenta uma possibilidade também de autocontrole, de respeito ao outro, de uma formação de caráter, né? A essência é a formação de caráter, ok? Enquanto que a briga, ela não se resguarda, né? O resguardo da briga é uma consequência pode ser muito pior ainda, né? Então tem consequências contrárias das lutas, como vale tudo, como um puxão de cabelo, como levar até a morte desse outro indivíduo. E aí vai expor esse ponto de vista que pode ser ameaçador, que pode ser de humilhação. E não é isso que a gente quer aí nas nossas aulas, não é isso, professor Joalão? Exatamente. A gente quer aí indivíduos que tenham a estrutura corporal bem desenvolvida, exato, as habilidades motoras aí no seu auge, sempre usando elas para o bem, para viver melhor, para ajudar as pessoas e não para estar causando aí conflitos ou danos a qualquer outro indivíduo ao seu redor dentro da sociedade. Exatamente. E se porventura a gente presencia um negócio desse, a gente tem que chamar quem resolva o problema, né? Tirar esse tipo de pessoa que causam danos à população, causa danos a todo mundo, né? E aí, para a gente finalizar essa nossa conversa de hoje, dessa aula muito interessante sobre lutas, manifestações das lutas, trazemos aqui também um vídeo que fala aí quais são os benefícios, né, para o cérebro de quem pratica artes marciais. É um vídeo muito interessante, recomendamos que vocês assistam, que vocês tirem suas próprias conclusões, façam os mapas mentais dessa aula de hoje e enviem pra gente aí, porque a gente vai ficar muito feliz em recebê-los, tá bom? E aí, pra gente fechar, né, prof, a gente tem sempre aqui um estímulo, uma mensagem final para vocês, que diz o seguinte: o exercício físico, né, não só molda o corpo,
né? Mas também ele molda sua mentalidade para uma vida mais positiva e resiliente, tá bom? E é isso aí. Como foi falado, essa aula é uma aula completa e a gente tem prática. Então, lembra de realizar, faz aí com toda a tua garra, toda a tua vontade, vivencia e conta pra gente como foi a experiência de vocês, tá bom? A gente vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima aula, caríssimos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais.